Alguma vez você já se questionou por que algumas pessoas têm muito mais facilidade para sair de uma crise, enquanto outras não, demoram muito mais tempo? Então, é importante você entender que crise é uma situação da qual aconteceu, você não tem controle, você não estava esperando e você não tem nada que fazer a respeito, você precisa se adaptar àquela situação. Isso é uma crise. E nós passamos por momentos de crise diversas vezes ao longo da nossa vida. Seja uma crise no relacionamento, seja no nosso trabalho, seja uma crise existencial, ou seja até uma crise do qual a gente não tem absolutamente controle nenhum, como foi o caso da pandemia, né, do coronavírus, que se instalou uma crise mundial, uma situação que as pessoas não tinham como mudar e foram obrigadas então a se adaptar. Mas por que algumas pessoas se adaptaram com tanta facilidade e outras ainda estão com muita resistência e dificuldade para superar, para entender, para dar a volta por cima? Qual a explicação disso tudo? Bom, a durabilidade de uma crise, o que determina quanto tempo ela vai durar na sua vida, está alinhada a 3 fatores principais. O primeiro ponto é quando uma pessoa pega um hábito ou um comportamento que ela tem ao longo da vida e incorpora isso como se fizesse parte dela. Por exemplo, eu sou preguiçoso, eu não tenho disciplina, eu preciso dormir muitas horas, eu sou viciada em jogos, eu não consigo fazer academia, seja o que for, um hábito, um comportamento que a pessoa costuma ter e acha que aquilo ali faz parte da vida dela. O que isso acaba condicionando? Por que as pessoas que pensam desse jeito, elas têm mais dificuldades para passar por uma crise? Porque é como se você contasse uma historinha para sua mente, você se agarrasse nessa informação, acreditasse verdadeiramente nela e, consequentemente, você não consegue sair daquela bolha. Mas entenda, é uma ilusão que você criou só na sua mente, ela não é real. Porque não existem pessoas, vamos dar um exemplo, tá? Agora aconteceu a crise, vou usar o exemplo mais recente, no momento que eu estou gravando esse vídeo, nós estamos ainda atravessando a pandemia do coronavírus, e então muitas pessoas, o que aconteceu? Muitas pessoas precisaram ir trabalhar em home office, ou seja, tiveram que deixar então o seu ambiente de trabalho, que estavam acostumados para trabalhar de casa, no seu ambiente ali familiar. Várias pessoas ficaram felizes com isso, mas muitas pessoas também não gostaram, porque elas dizem que não conseguem trabalhar, que o trabalho não rende, que não é a mesma coisa. Tem muitas pessoas que não gostam de trabalhar em casa, tá? Acham que o ambiente não é propício para isso. Mas olha só que interessante. Aí a pessoa diz que ela não rende trabalhando de casa porque não é disciplinada, porque se distrai com muita facilidade. Não existe nada que comprove que, biologicamente falando, você não consegue se concentrar. É um comportamento, é um hábito que você tem. São hábitos que ao longo do tempo foram levando você a ser uma pessoa que agora possui dificuldade de concentração. Mas isso é totalmente mutável. Você consegue mudar essa característica em você, se você trabalhar as competências corretas e necessárias para tal. Mas quando a pessoa incorpora aquilo como se fizesse parte da sua vida, não, eu sou uma pessoa que não consigo me concentrar, eu sou uma pessoa que não consigo trabalhar de casa, eu sou uma pessoa que não gosto, que não me sinto confortável. Logicamente, essa pessoa vai levar muito mais tempo para sair da crise, porque o que é a crise? Como eu disse no início, ela não tem escolha, ou você se adapta a nova realidade, ou você vai ficar patinando e sofrendo e tendo muito mais dificuldade para sair daquele buraco, mas porque simplesmente a pessoa escolheu aquela característica, aquele mau hábito, como se tivesse nascido com ela, como se fizesse parte do seu DNA, quando na verdade não é assim. Então preste muita atenção como que você lida com os seus momentos de crise. Quando você pega um comportamento e incorpora isso como se fosse verdade, automaticamente você comunica para sua mente que não há saída, não há como mudar, porque você é assim, sempre foi assim, vai ser assim e não tem o que fazer. E aí o que acontece? A crise exige que você mude. Ela não chega e diz assim, vou te dar um tempo para você se adaptar, vou te dar um tempo para você pensar. Não existe isso. A crise, pá, veio e aconteceu. Você precisa de uma reação imediata, se adaptar para que você minimize o seu sofrimento e para que você saia daquela situação de desconforto. Mas quanto mais resistência, quanto mais tempo você ficar alimentando essas historinhas na sua mente
de que não tem o que fazer porque você é desse jeito, você vai demorar muito mais para sair de uma crise. O segundo ponto, muito importante, tem a ver com o estímulo que nós recebemos. Nós estamos o tempo todo buscando uma recompensa para os nossos comportamentos, para os nossos atos, tá? E isso nos estimula a continuar seguindo aquele padrão de comportamento. Por exemplo, deixa eu te dar um exemplo aqui, que vai fazer um pouquinho mais de sentido. Digamos que existe um casal e esse casal está passando então por uma crise no seu casamento, no seu relacionamento, que já tem ali 12 anos de relacionamento e agora eles estão com uma crise terrível, tá muito difícil, as coisas não estão se acertando, tá muito complicado e aí eles estão vivendo esse período de crise, ou seja, a situação está insustentável. Aí o que acontece? Em um determinado dia, esse casal briga, eles acabam discutindo, aí o marido pega e sai pra rua de cabeça quente, diz que vai dar uma volta, e aí a esposa pega o telefone e liga para sua melhor amiga, por exemplo. E nesta ligação, ela começa a contar tudo o que aconteceu. E aí ela dá a sua versão dos fatos, obviamente. E ela tá movida ali pela emoção da raiva, da tristeza, do rancor. E aí ela começa a contar. Do outro lado da linha telefônica, a melhor amiga faz o quê? Ela dá um reforço emocional. Ela diz assim: nossa, amiga, não acredito que ele fez isso, cretino, tu merece coisa melhor, tu tem que deixar esse homem de mão, tu tem que largar ele, tu tem que seguir tua vida, nananana. Coisas que as melhores amigas fazem, né? Quando a gente precisa dar um apoio moral. Mas o fato é que o reforço emocional que ela recebeu não necessariamente está sendo visto como a verdade, como o melhor conselho, como a coisa certa a se fazer. Mas ela buscou esse reforço, esse recurso numa pessoa que ela sabia que iria defender ela, queria concordar com a sua opinião, e aí faz com que a pessoa se sinta melhor, porque tem alguém validando, alguém está dizendo que eu estou certa, alguém está dizendo que eu tenho razão. Aqui é só um exemplo para você entender que nós fazemos isso constantemente na nossa vida. É por isso que você procura pessoas que te apoiem e não pessoas que vão dizer talvez você está errado. Porque é antinatural eu querer procurar alguém, a gente precisa conscientemente fazer esse esforço, não é natural, você precisa querer procurar pessoas que estejam ali para te orientar, para te mostrar uma visão diferente, para realmente chamar sua atenção e não só para passar a mão por cima. Porque o natural é a gente buscar esforços e estímulos de pessoas que concordam, que validem a nossa opinião. Por isso que é muito importante que você tome cuidado, preste atenção nos seus comportamentos. Se diante de uma crise você realmente procura com todas as suas forças a solução para sair dela, ou se você fica procurando reforços que acabem validando a sua emoção, o seu comportamento que você já está tendo e que vai te manter ali naquele momento de crise. Pensa nisso. E o terceiro ponto, então, que faz com que muitas pessoas tenham dificuldade para sair de uma crise, vou usar o termo aqui, que elas se encontram num processo de encantamento. Encantamento, quando a gente fala essa palavra, ela tem origem dos contos de fadas, né? Onde as pessoas elas recebiam ali uma poção, um encantamento, alguma coisa que deixava elas cegas e elas não enxergavam a realidade como ela é ao seu redor. Elas simplesmente só enxergavam aquilo que o encantamento propôs para elas enxergarem. Então, o que acontece na prática? Muitas pessoas elas vivem nesse encantamento porque elas repetem constantemente um reforço mental que as condiciona para enxergar somente aquilo que elas estão dispostas a enxergar, por exemplo. Vamos usar um exemplo aqui na prática, tá? Sabe aquela história quando você vai procurar alguma coisa na geladeira, no armário, e aí você fica, onde é que tá o leite aqui da geladeira? E aí a pessoa responde, tá aí, tá do lado da manteiga. E aí você fica, não tá. E a pessoa fala, está aí. Você, não tá, eu tô olhando aqui, não tá. E aí a pessoa pega, levanta e diz, olha aqui, tá na tua frente. Aí a gente fica, como assim? Eu acabei de olhar, eu olhei por tudo. Por que acontece dessa forma? Provavelmente, quando você foi procurar na geladeira, você já estava com um pensamento do tipo, que má vontade, vim aqui olhar, nunca tem leite mesmo, sempre guardam as coisas nos lugares errados. Então, são encantamentos, são palavras que você realmente, são frases que você realmente acredita e filtra somente para só enxergar aquilo ali. Então, deixa você cego, você não enxerga as possibilidades ao seu redor. Então, é como se você criasse um ponto cego, você só enxerga aquilo que você quer enxergar,
ou aquilo que são as informações que estão gravadas já na sua mente, que você acredita profundamente. Voltando ao exemplo então que eu estou usando aqui com vocês, né, que é o coronavírus, que é a quarentena, quais são os pensamentos que você tem em relação, qual é o encantamento que você tem em relação a esse período que nós estamos passando? Que você nunca vai conseguir trabalhar enquanto não inventarem a vacina, por exemplo? Que você não vai conseguir vender porque as pessoas estão trabalhando de casa e ninguém mais vai querer comprar de você? Que as vendas caíram e você não vai conseguir recuperar o seu faturamento? Se existe alguma pessoa no mundo que está conseguindo vender, por exemplo, no momento dessa crise, então significa que você está num encantamento. Se existe uma pessoa que consegue trabalhar no home office mesmo durante a quarentena e você acha que você não consegue, significa que você está num processo de encantamento, num piloto automático. Você não consegue enxergar as possibilidades mesmo que elas estejam diante dos seus olhos. Então, é extremamente importante para que você consiga sair das crises com facilidade, que você abra sua mente, que você aprenda a expandir o seu horizonte, seu campo de visão, que você se questione constantemente se aquela sua opinião, se o seu comportamento, eles realmente estão embasados em fatos reais ou se é simplesmente uma visão, um encantamento que está ali dentro da sua mente que bloqueia você de enxergar outras saídas, outras soluções. Uma crise, ela não pede gentilmente para você mudar. Uma crise aparece e você não tem escolha, você precisa mudar imediatamente. Então, para que você não fique tanto tempo sofrendo, perdendo tempo, se desgastando, quem sabe esperando simplesmente num piscar de olhos a crise passar, quem sabe você presta atenção nesses 3 pontos que eu trouxe aqui para você, volta, assiste o vídeo de novo, presta atenção, são assuntos um pouquinho mais complexos, talvez você tenha que reassistir o vídeo para entender, para identificar na sua vida quais são os seus comportamentos que condizem com esses 3 pontos e ver se não é isso, quem sabe, que está atrasando, que está limitando a sua vida de sair de uma situação de crise, passar por ela, virar a página e começar então a criar novas saídas, novas possibilidades para que você possa melhorar, porque ninguém, né? Ninguém gosta de ficar numa situação de crise, porque a crise ela traz desconforto, a crise incomoda. É bom quando passa, quando tudo volta ao normal ou quando fica ainda melhor, quando a gente já se adaptou, quando as coisas ficam mais tranquilas. Então, quanto menos tempo você ficar aqui na crise, mais rápido você vai chegar no momento de tranquilidade e de paz. Presta atenção nisso e eu espero profundamente que você consiga identificar quais são os pontos que estão te travando e dar essa virada para você sair das suas crises com mais facilidade.